Olá, corredor! Olá, corredora! Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre treinamento na corrida. E eu sei que muitos de vocês têm dúvidas. Essa aula era originalmente para os meus alunos, mas eu resolvi abrir ela para você porque eu acho que é de utilidade pública e é uma dúvida recorrente que eu recebo lá no Instagram. Se tu me conhece pelo Instagram, chegou aqui pelo Instagram, que é quais os ciclos de treino da corrida, como é que funciona uma preparação. Então hoje eu vou te responder tudo isso aqui nessa aula, como você pode ver. Então temos aqui ciclo de treino da corrida, basicamente são 4, a gente vai ver com mais detalhes adiante. Período de base, período específico ou também conhecido como pré-competitivo. Também conhecido como pré-competitivo, período de polimento e o período de transição. Além disso, vamos ver o que é supercompensação. Isso aqui é uma aula que a gente tem na Faculdade de Educação Física. Para quem não sabe, para quem não me conhece, chegou aqui de paraquedas, veio lá. Eu sou o Nestor, sou treinador e atleta de corrida, já atuo com corrida há mais de 5 anos. Tenho alguns resultados bem interessantes na corrida, mas principalmente eu tenho muito resultado com os meus alunos. Gosto muito de ajudar eles a alcançar um novo ponto, né? Então, alunos que começaram correndo do zero, alunos que já chegaram correndo e agora estão melhorando. Enfim, trabalho com todos os públicos de corrida. Então, caso você não me conheça, está aqui a minha apresentação. Muito prazer, sou o Nestor. Então, período de compensação, volume de corrida, porque ele é importante, como aplicar o volume, tempo de preparação para 21 e 42 quilômetros e quantidade de provas-alvo. Tá bem? Então vamos lá, tô com a minha aguinha separada, inclusive essa água aqui, ó, essa garrafinha que ganhei na última prova que participei, que foi essa... Meu Deus, tá invertida a câmera. Essa aqui, ó, a última prova que eu participei. Então vamos lá, podemos usar até ela como exemplo. Perfeito. Primeiro, vamos já dividir aqui, vamos começar a falar sério que tu tá aqui. Então uma aula, tu pode anotar isso, pode rever sempre essa aula. É uma aula bem importante, é um conteúdo mais denso, um conteúdo mais longo, que muitas vezes eu não consigo trabalhar lá no Instagram. Então acaba que tem que ser aqui pra gente poder ter esse contato mais próximo. Vamos lá, então começando, vou botar aqui. Ciclos de treino. Base. O que é o período de base? Tá meio ruim aqui o negócio? Não? Voltou? Tá bom. Vai dar pra... Aqui eu tenho algumas coisas separadas, então aqui vamos colocar. Nestor, o que quer dizer essa imagem aí? Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui. Tá tudo certo. Vamos só dar uma ajeitadinha aqui pro lado para que fique... Nossa, tá cortando. Por que ele tá saindo e fechando? Ah, eu não sei porque está acontecendo isso. Não vou começar a gravar essa aula de novo, então vai assim mesmo, você vai acompanhando aí nessa saída aqui para dar o foco, até para te prestar mais atenção. Perfeito? Então, ciclos de treino. Esse aqui é um planejamento de corrida. Vocês percebem que nessa parte aqui, onde é que está maior, é o período de base. O que é o período de base? Basicamente, é para criar a base do seu corpo, para criar condições melhores para que você corra. Assim, ó, tem que te falar. Se tu é atleta iniciante, se é iniciante na corrida, esquece isso aqui. Esquece período de base, tá certo? Se tu é iniciante, esquece período de base. Se tu tá aí nos teus 6 meses, 8 meses de corrida, provavelmente tu também não precisa saber disso, porque os teus treinos ainda não seguem essa estrutura. Porque como tu tá muito iniciante, todos os teus treinos servem de adaptação para isso. Todos os teus treinos é como se fosse uma base, um período pré-competitivo. A única coisa que funciona realmente para você é o período de polimento que a gente vai trabalhar mais para frente. Então, se você é iniciante, não precisa se preocupar com isso. Se quiser ficar assistindo isso aqui, pode assistir para ter mais conhecimento, mas se não, pode pular aí para frente. Então, vamos lá. Essa parte maior aqui, vou falar para quem já está na classe intermediária ou avançada. Essa parte maior aqui é a base. Tu percebe que aqui, esse risco de cima é a nossa velocidade geral e nosso risco de baixo é a resistência geral. Então, na base, basicamente, nós vamos trabalhar a resistência de forma bem ampla e a nossa velocidade de forma bem ampla. Tá, Nestor, como é que faz isso? Basicamente, a gente vai fazer tiros muito curtos e rápidos ou rodagens mais longas, somente para trabalhar o volume aeróbico. Então, que treinos são clássicos no período de base? Vamos listar alguns. Treinos em subidas,
que são treinos onde tu vai correr muito rápido subindo, tu ganha força, ganha capacidade geral, aí tu volta trotando, tu faz em torno de 8 a 10 tiros, dependendo se tu for mais avançado pode fazer 12, 15, mas tu faz esse treino justamente para ganhar essa força e essa velocidade geral. Tu faz rodagens bem livres, então, meus alunos, 1 hora de rodagem, 1 hora e 10, 45 minutos de uma corrida leve, tranquila, sem se preocupar com pace. Fartleks são muito bons de usar. Aí, aqui dentro dos fartleks, eu coloco, às vezes, um fartlek livre, onde a pessoa fica responsável por acelerar ou desacelerar. Eu falo, tenta fazer algumas acelerações ao longo da corrida, entre 100 e 500 metros, bem num ritmo que tu se sinta rápido, pode fazer alguns tiros mais curtos e mais rápidos, ou alguns mais longos, umas velocidades moderadas, mas nada fixo. Por quê? Porque aqui a gente só está ganhando esse condicionamento geral. Como a base diz, é a base, ela vai nos fornecer o pilar. Então, fartleks, às vezes eu faço esse fartlek controlado, então pode ser livre ou controlado. Por exemplo, corre 4 minutos em ritmo leve e aí tu vai correr 30 segundos em ritmo muito forte. Depois volta a correr os 4 minutos leve e aí tu vai repetindo isso até fechar o tempo que eu programei. Pode ser 30, 40, 50, 1 hora, 1 hora e 10, enfim, isso varia conforme o teu nível de condicionamento, tá certo? Então, fartleks livres ou controlados, meu Deus! Quem tá aqui já nas suas aulas anteriores sabe que é assim que funciona. Fartleks livres ou controlados e também tiros de velocidade. Por que tiros de velocidade? Porque justamente é no período de base que a gente busca trabalhar coisas que a gente não trabalha ao longo de todo o ano. Então, a gente vai trabalhar velocidade muito rápida. Meus alunos sabem, nessa época, que estamos em janeiro, eles já estão fazendo isso desde dezembro, ali, início de janeiro. Estão fazendo tiros de velocidade, então muitos tiros de 200 metros em intensidades mais fortes, tiros de, às vezes, de 80 metros em velocidade muito forte, tiros de 100 metros em velocidade muito forte, para desenvolver essa velocidade geral deles. Eu quero que eles desenvolvam a velocidade pura, quero que eles ganhem velocidade, porque tem um conceito chamado velocidade de reserva. Quanto mais rápido tu for, mais fácil é de tu correr em velocidades menores. Mas não é esse o tema dessa aula. Então esse planejamento, a gente vem aqui com 3 subidas, rodagens, fartleks livres, tiros de velocidade. Basicamente é isso que se concentra. Então tu não vai ver muito tiro de forma específica. Poucos treinos que eu coloco tiros dentro de alguma velocidade. Claro, que depende o nível da pessoa. Tem pessoas, como eu falei, que às vezes estão iniciantes na corrida, que esse período de base ele é um pouco diferente, não tem as características clássicas, diferente de um atleta profissional, tá certo? Mas aí o que acontece? Depois que tu passa dessa resistência geral e velocidade geral, tu vê que aqui o pré-competitivo. O período de base dura entre 4, vamos colocar a duração, entre 4 a 8 semanas, depende da pessoa. Aí tu entra no período pré-competitivo. O que acontece no período pré-competitivo? Aí, ó, a tua velocidade geral aqui, tu não trabalha mais tanto aqueles tiros de 200 com uma velocidade muito alta, tu passa a trabalhar tiros mais intermediários, buscando melhorar a velocidade que tu quer. Por exemplo, se tu vai competir numa prova de 21 km, aqui nesse período pré-competitivo é onde tu vai fazer os tiros em velocidades da meia maratona, tu vai começar a fazer fartleks em velocidades de meia maratona, o volume também vai subindo, então tanto uma coisa quanto a outra, aqui a gente consegue manter uma intensidade muito alta, porque o volume também não é muito alto, e aí conforme vai afunilando, essa aqui é uma periodização em funil, que eu gosto muito de usar, aqui nesse meio é onde acontece os treinos mais difíceis, e aqui é onde tu acumula o cansaço. Por exemplo, se tu está treinando para uma maratona, é onde vai começar a vir os longos maiores. E está treinando por uma meia maratona, é onde começa a vir os longos maiores, é onde começa a vir tiros de 2, 3 mil, treinando para maratona também. No 10 e no 5 fica tiros um pouco mais longos, mas tu trabalhando em cima dessas velocidades, até que tu chega aqui no período competitivo, que é o teu período de prova-alvo, que é aqui onde é que tu está querendo chegar. Pode ser um 21 km, pode ser um 42, pode ser uma prova de 10, pode ser uma prova de 5, mas a gente passa por todo esse período, tá certo? Então aqui, ó, aqui a gente vai no pré-competitivo. E aqui a gente tem o polimento, tá certo? Então, o período de base é isso aqui. No período pré-competitivo é onde vem os tiros. Aqui, pretende correr. Aumento de volume.
tiros longos também, como eu falei. E aqui no polimento, na verdade, é o competitivo, né? Que tem o polimento dentro dele também. E aqui talvez tu não saiba o que é o polimento. E eu vou precisar de outra imagem para te explicar. Então, se ficou alguma dúvida em relação a isso aqui, o que acontece, eu vou respondendo ao longo disso, senão tu pode deixar também aqui nos comentários que eu vou responder. Beleza? Então a gente tem que passar aqui para supercompensação, para que tu entenda. Transição eu falo depois. O que é a supercompensação? Vamos puxar aqui. Vou deixar aqui. Olha só. Supercompensação. Síndrome da adaptação geral. Nossa, parece complicado. Basicamente aqui, acompanha comigo no gráfico, é bem simples. O gráfico aqui ele é autoexplicativo, mas tu tem o teu nível de condicionamento inicial. Toda vez que tu faz um treino, tu piora. Imediatamente após fazer um treino, tu piora. Por quê? Tu vai cansar, teu músculo vai estar fadigado, teus tendões, tuas articulações vão ter que se recuperar desse estresse, beleza? Então, tu piorou. Aqui tem a exaustão pós-treino. Não necessariamente tu precisa chegar exausto. Todo e qualquer treino promove isso. Tá certo? Promove essa queda. Alguns tu recupera mais rápido, alguns tu demora mais para recuperar. Quanto mais intenso e mais longo for o treino, mais tu demora para recuperar. Por isso que eu já falei aqui, não tem como tu treinar forte todos os dias, porque senão tu vai estar sempre exausto e aí os treinos não têm qualidade. Perfeito? Então, fez o teu treino, tu piorou, beleza? Piorou, só que aí depois, o que acontece? Como é que teu corpo reage? Pera aí, eu piorei, tô mal. Eu tenho que me preparar porque talvez venha essa carga de novo. E aí eu tenho que conseguir aguentar ela. Então digamos que tu correu 3 km num dia. Saiu aqui, esse era o teu nível base, né? Tu correu esses 3 km e piorou. E aí o que teu corpo entende? Que no próximo ele tem que preparar para correr mais que 3 km. Ou pelo menos os 3 km. E aí acontece essa supercompensação. Que teu corpo melhora de novo para aguentar a próxima carga. Então, aqui tu tem essa melhora de condicionamento, só que o que acontece se tu não treinar? Tu piora de novo, porque o nosso corpo ele sempre busca esse estado de base. Então, o que acontece? Tu fez o treino, aí tu piorou, por isso que para quem está começando ou para quem não está mais tão avançado, 3 treinos da semana. Tu faz um treino, recupera no outro dia, aí tu faz o próximo, recupera de novo, faz o próximo e recupera. E aí, quando tu faz o próximo, é justamente nesse pico do ciclo aqui. Quando tu recuperou totalmente e aqui tu tá na tua melhor condição. Aí tu faz o próximo treino, vai baixar de novo, aí sobe, baixa, sobe, e tu vai melhorando ao longo da tua corrida, melhorando ao longo do tempo. Então, basicamente, isso aqui é uma explicação bem simples do porquê acontece. Tá, Nestor, mas por que o período pré-competitivo é diferente? Porque muitas vezes tu não vai estar melhorando aqui sempre. Então, por isso que é, de certa forma, errado a gente querer sempre uma questão de recuperação. Tu não vai estar muito recuperado. Porque dentro de um ciclo de treinos, principalmente de treinos para provas longas, então 21 e 42... Eu quero em caps lock. Você vai treinar cansado, certo? Então, 21 e 40, você vai treinar cansado. Por quê? Porque a gente foge um pouquinho dessa regra, porque o objetivo é que você acumule volume no seu corpo e acumule cansaço. Inclusive, se você não viu, eu publiquei um vídeo no meu Instagram, o Reels vai estar aqui na descrição também, talvez você tenha vindo de lá assistir essa aula, que é como que eu consigo fazer um tiro de meia maratona. Eu faço 5 tiros de 1.500 metros no ritmo da meia maratona e eu termino muito cansado. Só que na hora da prova eu vou correr naquele ritmo e às vezes corro mais rápido. Por que isso acontece? Justamente por causa da supercompensação e dessa questão aqui, ó. A gente vem subindo o nosso volume, então tu vem acumulando volume no teu corpo. Tu não dá tempo de recuperar de uma semana para outra totalmente. E se tu tiver com um treino bem estruturado, tá certo. Então, numa semana ali tu tá fazendo uma quantidade X de quilômetros, digamos 30, aí na outra tu vai fazendo 33, aí tu aumenta para 36, aí tu dá um pico de 40, aí dá 45, e aí tu fica no 45, aí às vezes tu subiu para 48, 50, aí 2 semanas da prova tu tá batendo 60, e aí depois tu reduz o teu volume. E aí, essa supercompensação, ela aconteceu dessa forma. Então, tu foi indo para baixo aqui, aí tu tava recuperando aqui, tu não chegou a recuperar 100%, tu dá essa carga de novo, e aí tu vai baixando nessa onda aqui, só que aí tem o período que aí a gente chama do período de
polimento, que é quando isso sobe. Por quê? Porque aí tu dá o descanso necessário. Por isso que é uma das maiores burrices das pessoas, e eu falo burrice, se você já fez isso, me desculpa, mas você, pode ser porque você não tinha conhecimento, mas não se faz a distância da prova na semana da prova. Então aconteceu isso numa prova que teve aqui na minha cidade, da meia maratona, uma maratona que teve aqui, tinha 5, 10, 21 e 42. Era no final de semana, e aí no meio da semana era dia 20, na quarta-feira. E aí dia 20 era o dia do gaúcho aqui. Eu sou do Rio Grande do Sul, Santa Maria, caso você não me conheça. Era feriado. E eu vi, assim, a gente viu muitas pessoas na rua fazendo, por exemplo, os 21 km para ver se conseguia correr os 21 km no domingo. Só que nesse momento, na última semana, principalmente nas 2 últimas semanas, é o momento de fazer o polimento. Que o polimento nada mais é que você retira a carga que vem acumulando no corpo ao longo do tempo para que teu corpo possa descansar e aí sim super compensar. Então tá vendo como é toda uma estratégia envolvendo o treino, não é só chegar, sair e fazer. Então, por exemplo, fazer um 21 km, qualquer um consegue fazer. Tu pode fazer se arrastando, caminhando, termina 21 km. Agora, fazer bem, tu precisa passar por esse ciclo de treino, onde tu vai aumentando o volume, colocando tiros mais longos, onde muitas vezes tu vai estar treinando cansado, e é esse o objetivo do treino, para que tu consiga chegar na hora da prova e saber como é treinar cansado. Então tu não precisa estar bem em todo o treino. E um treinamento bem ajustado, tem treinos que sim, tu vai fazer cansado. Olha só que loucura. Por quê? Se o treino estiver bem ajustado, mas é importante também esclarecer, cansado do treino, né? Não é, por exemplo, se tu dorme 4 horas toda noite, aí tu vai chegar cansado em todo o treino e não vai conseguir render e aí vai cagar com tudo isso aqui. Entendeu? Então tem que ser o treino que vai gerando esse estresse. Então uma aluna minha, ela perguntou esses tempos, ela fez um longo de 9 km, para ela é longo, e o longo é o maior treino da semana, então ela fez 9 km numa semana, e aí eu coloquei para ela fazer 9 km na outra semana. E ela sentiu que não rendeu tão bem o 9 km dela. E eu sei que não ia render bem, porque o meu objetivo era aumentar o volume com ela. Então era colocar o corpo nessas condições. Porque aí quando eu fizer o polimento, ou só baixar a intensidade, baixar o volume, o corpo dela vai responder bem, porque ela está vindo com cansaço anterior. Então por isso que é muito importante a gente entender esses períodos. Então o polimento nada mais é que a retirada da carga. Quanto que é essa retirada? Depende muito. Por exemplo, meia maratona, maratona. Meia maratona às vezes se corta de 50% a 70% do volume. Vamos botar aqui. Talvez é as provas que tu... Como você está aqui, tu é atleta amador, não é um atleta tão competitivo assim, então vamos falar de meia maratona e maratona. De 50% a do volume. Se você estava fazendo 50 km de base, vou botar 50 km na semana, na última semana antes da prova tu vai fazer 25 só. (25 km). 50 km na semana, estava vindo normal, a tua semana de pico, que a gente chama. E o que é semana de pico? Falando aqui mais uma vez. Normalmente a semana de pico acontece aqui. Algumas nomenclaturas chamam de semana de choque. Normalmente é uma semana... Uma semana com alto volume e intensidade, realmente para dar aquele choque no corpo, para ser o pico. Então, na maratona se fala assim, por exemplo, Kelvin Kiptum, né? Kiptum aí que recordista mundial da maratona, 2 horas 00 minutos e 40 e poucos segundos. Não sei, deveria saber isso. Kelvin Kiptum estava correndo em média ali entre 220 a 260 quilômetros na semana. Era a média de volume semanal dele. E na semana de pico, ele correu 300 km. Então percebam que é um aumento bem grande. Por quê? Ele correu isso para que o corpo dele gerasse um estresse maior. E aí, quando ele solta o treino depois, o corpo recupera e supercompensa, tá certo? E aí, o que isso quer dizer? Se tu ficar fazendo prova toda hora e tu querer performar toda hora nas provas, né? Então a gente vai daqui nesse ponto aqui, quantidade de provas e provas-alvo. Vamos botar aqui embaixo até.
não vai performar, certo? Vamos botar aqui. Ah, meu Deus. Não, tá tranquilo. Fiquem tranquilos que aqui é assim mesmo. Por que você não vai performar? Porque você não tem tempo de fazer essa sobrecarga no corpo. E se você não consegue fazer essa sobrecarga no corpo, não tem como você chegar no estado de pico. Tu vai ficar correndo ali no teu base. Por exemplo, tu tem prova toda semana. Tu não consegue sobrecarregar o corpo, porque tu fez uma prova, aí só passou uma semana e aí tu já faz outra prova de novo. Então, ficar fazendo muitas provas todo o tempo, você não vai conseguir ter um bom desempenho nelas. Por quê? Porque é preciso passar por esse ciclo de treino, passando por aqui. E aí tu vai me perguntar, tá, Nestor, quanto que dura um ciclo de treino para uma prova? Vamos abrir outra página aqui. Percebe que aqui é meio caótico o aprendizado, né? Duração, de 12 a 16 semanas. Então, isso aqui ó, é a duração de todos... Vou até botar maior aqui. 12 a 16 semanas de preparação para uma prova, beleza? É isso aqui, ó, de 12 a 16 semanas é o tempo de preparação para uma prova. Claro, uma prova que tu pretende correr bem, por exemplo, uma meia maratona, uma maratona, tu vai precisar desse tempo aqui. Agora, uma prova de 5K na tua cidade, uma prova de 10K, a não ser que é uma prova que tu esteja querendo performar, fazer, por exemplo, fazer teu RP, tu vai precisar fazer isso. E aí, aqui como eu já falei, a base de 4 a 8 semanas, pegando essa preparação aqui de 12 semanas, vamos trabalhar, que é uma preparação que eu gosto muito, período de base, 4 semanas. Período específico, a gente bota aí 6 semanas, período pré-competitivo, né? 6 semanas ou pode ser mais, pode ser de 6 a 12 semanas de período pré-competitivo. Inclusive aqui é algo que a gente não consegue fazer tanto tempo assim de período competitivo, porque é um período, um momento que exige muito do corpo. E esse é um dos pontos também que os atletas, por exemplo, pega o Kipchoge, o Kiptum, atletas de alto nível, às vezes competem só 2 maratonas no ano. Porque o treinamento, a prova é fácil, o treinamento que é cansativo. Então, se tu correr 3, 4, 5 maratonas no ano, tu não vai conseguir se preparar bem para cada uma delas, porque você não vai conseguir fazer esses 3 pontos. Pensando que você quer fazer 5 maratonas do ano, e aí a gente precisa aí de 12 semanas para se preparar para uma maratona, e normalmente após uma maratona a gente fica com um mês de transição, que é esse quarto período aqui. Que a transição nada mais é que treinos mais leves, só deixando o corpo recuperar. Muitas vezes a gente faz outras atividades no período de transição, então faz bike, vai jogar futebol, vai se divertir. Então o período de transição é esse período entre 2 ciclos, que é necessário para o corpo se recuperar. E aí a gente entra, tempo de preparação para 21 e 42. Leva de 12, vou colocando aqui, né? Vamos usando aqui. De 12 a 16 semanas. Período de transição. Como é que recupera? Recuperação dos 21 km. 2 semanas. Jack Daniels fala de 1 milha para cada dia de prova percorrida. Então, se tu percorrer uma prova de 3 km, 3 km equivalem a 2 milhas. Tu vai precisar de 2 dias de recuperação. Se tu percorrer uma maratona, são 26 milhas e alguns quebradinhos. Então, tu vai precisar mais ou menos de 26 dias para se recuperar. E aí entra aqui. Então, tu precisa, para se recuperar do estresse de uma maratona, de 30 dias. Olha só que loucura. Tu precisa de 30 dias para se recuperar do estresse de uma maratona. Para aí sim, tu começar a fazer o ciclo de novo, para te entrar na base. Então, tu vai passar um mês recuperando para que tu chegue a tua... volte a recuperar totalmente. E aí, para conseguir encaixar um novo ciclo de treino. Aí tu quer fazer 5 maratonas no ano. Pensando, são 3 meses mais um mês de recuperação. Isso daria 4 meses. O ano tem 12. Daria para fazer 3 maratonas. E mesmo assim, sempre uma rotina de saindo de uma maratona e entrando para outra. Então, se quiser fazer 5 maratonas no ano, tu vai sofrer e não vai conseguir. Aí a chance de lesionar é muito maior. A chance de acontecer alguma coisa é muito maior. Então, tem que pegar e entender essa questão dos ciclos das semanas de recuperação. O que é básico, o que é pré-competitivo, o
que é transição, e aí entender tudo isso, tá certo? E aí vem a quantidade de provas e provas-alvo. Por exemplo, a nossa prova-alvo, digamos aqui, que é uma prova de 20... Vamos fazer um... isso aqui eu gosto. Então, a nossa duração... Vou botar aqui. Ó. Não era isso que eu queria fazer. Aqui, a gente cria aqui, ó, database, inline. Inclusive, isso aqui, se quiser, eu posso fazer... Eu sei que não é um conteúdo aqui, ó. Calendário. Pô, fechou, né? Estamos em fevereiro, beleza? Estamos em fevereiro. Então, digamos que a minha prova-alvo... Tá dando pra ver todo. Minha prova-alvo é 28 de abril, tá certo? Alvo. Que tem meus alunos que vão correr, por exemplo, a prova da New Balance que vai ter aqui em Porto Alegre, fechou? Então, ó, dia 28 é minha prova-alvo. O que acontece? Nesse período aqui, todo março e todo abril, tu vai estar aumentando o quê? Aumentando o teu volume e trabalhando numa velocidade específica. Então, tu vai estar aqui nesse meio. O que vai acontecer com a tua performance? Ela não vai ser a melhor possível. Tá bem? Então, tu quer correr, por exemplo, a gente pode sim encaixar uma prova de 10, 3 semanas antes dela. Podemos fazer outras provas, é interessante que você faça outras provas, mas num período, principalmente que você está aumentando o volume, então se está na tua primeira meia maratona, é provável que o teu corpo esteja bem mais cansado e não responda tão bem. Se tu está na tua primeira maratona, vai ser um período bem mais cansativo, que tu tem que dar bastante atenção para sono, para alimentação e essa questão da recuperação. Então, tu já sabe que tu não vai fazer o teu melhor desempenho nesses períodos aqui, tá certo? Então, aqui na base também não. Por quê? Porque a gente não está trabalhando com velocidades específicas. Pensando que se você quer correr um 10 km abaixo de 40 minutos e atualmente você corre em 42, não é na base que você vai fazer o seu RP. É claro, se você estiver bem de um ano para o outro e já vem com essa melhora acumulada, é possível. Mas normalmente o seu RP não acontece em período de base e não acontece em período pré-competitivo. Pré-competitivo talvez para atletas um pouquinho mais avançados pode acontecer, mas se você é atleta novato, normalmente não, novato eu digo um ano e meio de corrida, não vai acontecer RP nesse período, porque você vai estar aumentando o seu volume, ou também pode acontecer, que são muitas variáveis, né? Então vou dar outros exemplos. Pode acontecer de você bater sim o seu RP, porque você está aumentando o volume e está ficando mais condicionado na corrida. Isso também pode acontecer. Mas, via de regra, para que vocês entendam, em período de base e período pré-competitivo. Período de base é bem difícil de bater RP. Pré-competitivo pode acontecer. Período competitivo, aí sim tu vai estar, a gente chama aqui, na ponta dos cascos, porque vai estar reduzindo volume. E como que acontece essa redução aqui do nosso polimento, né? Que muitos pessoal pensavam em fazer. Normalmente é na semana da prova que se reduz. Provas de 21 e provas de 21 ou menores é na semana da prova. Na semana da prova. E aí, a maratona é diferente. Começa de 2 a 3 semanas antes. Então, digamos que tu tá com 100 km na semana, só para ficar mais fácil meu cálculo. Tá com 100 km. Aí, na terceira semana tu reduz para 70. Aí depois tu reduz para 60 e na última, por exemplo, tu corta para 50. Então tu vai fazendo essa redução mais gradual para que tu chegue na prova-alvo aqui nesse final, na tua melhor condição, porque é ali que tu vai competir e é ali que tu tem que trabalhar, tá certo? Então esse é o ponto aqui que você vai entender. Então aqui, ó, vai fazer uma prova de 5 km, na semana da prova, corta, faz esse polimento tirando o volume, principalmente a intensidade tu mantém. Por quê? Por que a intensidade a gente mantém? Porque a intensidade é o que tu quer na hora da prova. Então tu vai retirar o volume, mas vai manter a intensidade. Importante, o último treino forte, se tua prova é no domingo, vou botar aqui também. Na quarta, for no domingo. Se a prova for no sábado, aí na terça. Se a prova for na sexta, na segunda. Então, quarta,
quinta, sexta, sábado e domingo. 4 dias antes faz o último treino forte, mantendo a intensidade. Importante lembrar. O que é o treino forte, Nestor? É o treino na intensidade que tu tá querendo, tiros na velocidade que tu pretende melhorar. Então, se tu vai correr uma meia maratona, vou botar o vermelho, se tu vai correr uma meia maratona pra pace 5, os tiros que tu vai estar dando vai ser pace 5, pace 4,50 no máximo, não vai querer dar tiro pra 4, porque isso não serve. Então, o que faz o período pré-competitivo também é que tu fique resistente a essa velocidade treinando cansado, como a gente já falou. Na base é difícil tu fazer tiros desse ponto. Talvez alguns tiros de limiar, mas são tiros bem menores. Então vai ser tipo 10 minutos no teu pace de meia maratona, 20 minutos no teu pace de meia maratona, 3, 4 quilômetros. Enquanto que aqui no período pré-competitivo tu vai estar fazendo 8, 10, 12, 15, 16, fartlek 2x1 e ritmo de maratona também. Então o objetivo aqui é que você se acostume a correr naquela velocidade, tendo esse aumento de volume para que você chegue nas melhores condições, tá certo? Então, vamos ver. Ciclo de treino na corrida. Base, onde a gente ganha. Vou fazer esse resumo. Quem chegou até aqui vai pegar esse resumo, hein? Base, ganha velocidade e resistência geral. Específico, né? Ou barra pré-competitivo. Treina. Percebe que a digitação não é meu forte, né? Esse período específico pré-competitivo. Resistência a velocidade específica. Então, nada mais justo, né? Se quer melhorar para 5K, aqui que você vai fazer tiro de 5K. Não significa que só faça tiro de 5K, mas vai orbitar em torno daquela velocidade. Polimento. Volume. Para supercompensar. E o período de transição é um período off ali, entre provas, vamos botar assim. Na verdade, não. Entre ciclos de prova. Beleza? Supercompensação a gente já viu. Então vamos duplicar isso aqui para que fique mais fácil do pessoal entender aqui. Supercompensação está aqui. Vou só diminuir para que vocês saibam o que é a supercompensação e consigam ver. Volume de corrida. Aqui entra um ponto bem importante. É uma das principais métricas do desempenho. Não tem jeito. Se você pretende melhorar na corrida, é preciso fazer volume. Não tem como fugir disso. Ah, Nestor, quero correr uma meia maratona. Inclusive pode acontecer. Vou correr minha primeira maratona. Tu pode correr ali com 40 km na semana, 50 km na semana, não tem problema. Mas, se tu conseguir colocar mais volume, então, se tu faz 3 treinos na semana, eu sempre recomendo. Meus alunos que vão fazer 21, 42, se o normal deles é fazer 3 treinos na semana, eles vão fazer 4, vão fazer 5 treinos. Pelo menos nesses períodos que a gente tá do pré-competitivo, certo? Então, vamos botar aqui também para ficar mais fácil de visualizar. 4 a 8 semanas, aqui 6 a 12 e o polimento normalmente é 1 a 2 semanas. Vou copiar que fica mais fácil, né? Tem esse recurso aí para copiar, depois que inventar isso aí. Então, ó, base, 4 a 8 semanas, específico 6 a 12, polimento 1 a 2. Então, tu pensou 4 semanas de base, tu fez aí, vai fazer 6, 7 semanas de período específico e aí tu vem com uma semana de polimento, por exemplo, para uma prova de 21 km. E aí é aqui que começa esse aumento de volume e também essa questão da intensidade, ela vem nessa fase aqui, beleza? Aqui vai ficar no resumão completo para te entender todos os ciclos de treino, beleza? E aí, o volume é um dos principais métricas do desempenho, então quanto mais volume tu conseguir, melhor é. Por quê? Porque o volume é o que vai sustentar para que tu mantenha um ritmo. E aí, só para que você tenha ideia, aqui ó, volume, eu tenho a minha anotação aqui, eu vou mostrar para vocês. Então ó, volume de um atleta profissional, tá certo? Vamos criar
5 km. Ele roda de 120 km na semana. Cara, pensa só. O cara que ele corre 5 km, tá certo? Ele corre 5 km só. Ele roda 120 km na semana. Isso a gente tá falando, claro, de atletas profissionais. O do 10 km roda mais ou menos aí 130 a 170. De 120 até 150. Claro que isso varia de atleta para atleta, mas vamos pegando uma média. O atleta dos 21 km roda de 160 a 180. E maratona, vou botar 42 só, né? Roda aí de 180 a 250. E tem até o caso que eu falei para vocês do Kiptum, que chegou a rodar 300 km na semana. E inclusive isso aqui tem muitos atletas que estão rodando até mais quilômetros que isso. Mas você não é profissional, isso aqui eu só coloquei a título de curiosidade. Então você imagina, para a pessoa correr o seu 5 km ali, que muitas vezes corre para 13 e pouquinho, ela precisa rodar 120 km na semana. Para te ver que mesmo ela correndo 5 km só, ela precisa de volume para manter. E aí o que a gente vai falar aqui sobre atletas amadores, beleza. Atletas amadores, qual que é a média? 5 km. 5 km para correr legal, 20 km. Ficou rodando 20 km a semana. Esse aqui é um treino base, na verdade. A maioria dos atletas amadores roda mais ou menos entre 20 a 30 km. Então, 20 a 30 km dá para te fazer 5, 10, até 21 km dá para fazer com essa rodagem. Claro que a gente está falando aqui nas semanas de pico, isso aqui talvez suba para um 35, 40. Mas é totalmente possível rodar, fazer essa qualidade de prova com isso. Mas é aquilo que eu falo para vocês, né? Se você pretende ter metas mais altas, você vai ter que rodar mais. Não tem como fugir do volume. Vou tomar uma água aqui, peraí. Então, tu pretende correr aí uma meia maratona para pace 4. Vai ter que rodar mais. Aí vai ter que subir para 50, 60, 70 km. É claro, tem pessoas que respondem melhor a volume, tem pessoas que respondem menos a volume. Então, tudo isso aqui a gente vai trabalhando e vai melhorando. Mas a maratona, a gente está falando aí no mínimo 40 a 50 km na semana. Se conseguir fazer mais, melhor. Quanto mais conseguir fazer, melhor. Eu falo assim, ó, se a pessoa quer fazer uma maratona, ela só tem 3 vezes na semana. Eu falo, tá, consegue fazer, mas vai precisar subir para uns 50, 60 quilômetros. Até deixar aqui para ficar uma margem mais segura, 50 a 60. Agora, se conseguir rodar 70, 80, 90, 100, quanto mais volume, melhor. Mais fácil vai ser para sustentar a sua velocidade aqui no período pré-competitivo, tá certo? Então, é o volume. Querendo você ou não, quer melhorar sem treinar mais, infelizmente não funciona. Esse volume pode ser nos tiros, nas rodagens, nos treinos longos, aumentando, por exemplo, 1 km de aquecimento, onde tu consegue aquecer um pouco mais, 1 km de desaquecimento, enfim, tudo isso você vai melhorando. Amadores aqui 5, 10, 21, como eu falei. Tempo de preparação, 12 a 16 semanas, para todas as provas funciona isso. Recuperação, depois que tu fizer a prova dos 21 km, 2 semanas, e recuperação dos 42 de 26 a 30 dias. Quantidade de provas e provas-alvo. Provas-alvo você provavelmente vai ter aí umas 2 a 3 no ano, né? Claro, se você tiver provas menores, é possível você fazer mais provas. Por exemplo, digamos que você fez uma preparação para os 5 km, e aí você correu os 5 km, vamos usar isso aqui, fevereiro. Você correu 5 km aqui no dia 11, tá certo? Dia 11, corri 5. Não está aparecendo para vocês, mas fica tranquilo. Ó. Corri 5 km. Como 5 km dá mais ou menos aí 3 milhas, 1, 2, 3. Aqui você pode colocar um outro treino forte. Por exemplo, você pode fazer outra prova de 5 km aqui. Não tem problema, porque você vai ter se recuperado e você ainda vai ter os benefícios do período competitivo, de todo aquele período que você ganhou. Então, mesma coisa, por exemplo, fez uma prova de 21, digamos que você tenha feito uma prova de 21 km aqui. Passou essa semana, passou outra, talvez aqui nessa terceira semana você vai estar recuperado e vai poder fazer uma prova muito boa de 10K.
Porque você teve todo esse aumento de volume, você não perde ele a partir do que passa. O corpo continua. E muitas vezes pode acontecer. Em periodizações com atletas novos, às vezes tu não encaixa muito bem esse 21, na outra semana tu consegue fazer um 10 muito bom. Sai um like aqui. Se eu fizer assim, sai o like. Não sei, tá? Eu sei que tem alguma coisa do sistema que se eu fizer alguma coisa aparece ali no canto. Mas se puder deixar o like aí também, ficar à vontade, tá bem? Então, todo esse ciclo da sua periodização vai subindo e vai aumentando conforme você for. Então, pode fazer uma prova? Sim, pode performar em outra prova aqui, pode performar em outra. Pode fazer um novo ciclo e fazer uma prova de 10K aqui, por exemplo, aproveitando esse ciclo anterior. Então, nas provas menores, existe essa flexibilidade maior se você quer desempenho em todas. Mas nada impede da nossa preparação, como a gente falou. Estamos treinando aqui para os nossos 21 km aqui. É prova o 21, né? Nada impede você estar treinando aqui e fazer, por exemplo, uma prova de 10 para ver como é que está seu condicionamento em março. Porque aí é um teste, talvez você vá bem, talvez não vá, mas você já tem uma noção. Então, é possível participar de mais provas ao longo do ano. É claro, a gente sempre participa, eu também participo. Só que tem que entender que tem períodos onde você não vai estar na sua melhor condição. E aí não adianta se cobrar desempenho, não adianta querer assim, nossa, mas eu não melhoro, eu estou treinando um monte e não melhorei meus 5 km. Sim, meu filho, sim, minha filha, mas você está num período pré-competitivo onde está com um aumento de volume e você está treinando para supercompensar na hora da sua prova-alvo. Então você não vai melhorar mesmo, porque não era para melhorar naquele momento, tu quer melhorar ali na frente. Então, talvez essa aula abra um pouco os teus olhos para entender como funciona todo o ciclo da corrida, o que são cada um dos ciclos e o que te leva a melhorar em cada uma das partes, tá bem? Então, tendo 12 semanas, você já tem uma rotina estruturada de corrida, por exemplo, para correr um 21 km, você já treina aí 6 meses, 8 meses, 1 ano, é possível com 12 semanas de preparação, se você vinha regradinho nos seus treinos, fazer um 21 km. Porque aí a gente vai passar por esse período de base, onde vai ganhar esse condicionamento, e depois vai passar por esse período pré-competitivo. Fechou? Espero que essa aula tenha aberto os seus olhos. Se gostou, deixa o like aqui, se inscreve no canal também. Estou começando a produzir conteúdos mais aprofundados por aqui e pretendo trazer conteúdos 2 vezes na semana. Vou conseguir? Vou conseguir. Em algum momento vai estar chegando vídeo 2 vezes na semana para ti. Sempre na sexta-feira, uma aula mais longa, para que tu entenda alguns determinados conceitos. E aí, depois, um outro vídeo na semana falando sobre assuntos menores e mais simples, digamos assim. Fechou? Espero que tenha gostado dessa aula. Muito obrigado! E se quiser se tornar meu aluno também, assistir até o final, quer se preparar para alguma prova, só clicar no link aqui da descrição, me chamar lá no WhatsApp, ou também pode me chamar no Instagram, que aí a gente vai conversar e a gente faz esse planejamento contigo, fechou? Aos meus alunos queridos, um forte abraço para você que está assistindo essa aula também, e não é meu aluno, também um forte abraço. Claro, e até mais. Valeu!